Boa noite. E aí, Cláudio, tudo bem? Como vai? Tudo em ordem? Tudo bem também. Graças a Deus, tudo jóia, Cláudio. Vamos lá, mas você nos acompanhando aqui em mais uma live, show de bola, obrigado, viu? Que bom, que bom. Vamos, show. Vamos aguardar aí o pessoal ser avisado, entrar. Daqui a pouco a Dani também já deve estar entrando. Aí, a Dani já entrou. Vamos lá, tô chamando aqui a Dani, vamos ver se ela já... Olá, Tudo bem, Dani? tudo jóia? E você, tudo bem? Tudo jóia também, tudo em ordem. Então tá Nós jóia. já temos algumas pessoas, o Cláudio está falando, tomara que não fique estável em Ita hoje, né? Verdade, Cláudio, tem ficado bem instável mesmo. A gente acaba brigando com a tecnologia, com a internet, né? Com a tecnologia. Tá difícil esses dias. Mas não tem jeito. Ainda sexta-feira à noite, eu acho que o pessoal, por mais que não esteja em casa, ou está em casa, mas está usando bastante a internet, né? Boa Verdade. noite, Helena. Tudo bem? A Arena da Fisiofísico, aí o Uriele Rocha, Alexandre. Ah, que bom. Deu tempo de chegar em casa, de se ajeitar aí, para o nosso bate-papo na correria do dia a dia, né? Hoje foi corrida. Eu tinha me programado para chegar aqui umas 5 e pouco, mas eu cheguei, era quase 7. Ih, Mas deu caramba, tempo. daí fica... Ah, que bom, que bom. Bom, Dani, primeiro assim, eu gosto de, por mais que as pessoas daqui a pouco que vão começar a entrar, mas eu gosto de ser justo aqui no horário para as pessoas que Sim. chegaram no horário e também para a gente ter bastante tempo para a gente conversar, né? Eu acho que é um assunto bem bacana, que em uma hora a gente vai ter muita coisa para discutir, tá? Antes de Certo. começar, eu peço aí para o pessoal que já entrou, que está online, se puder, manda ali o aviãozinho para as pessoas que você acha interessante. De repente, tem algumas pessoas aí que gostariam ou precisam escutar hoje o que a gente tem aqui para falar. Então, clica no aviãozinho, manda aí para quem você acha que interessa essa nossa live de hoje, tá? Nossa, tem um amigo meu de muito tempo aqui, Germano. Nossa, É, muito tempo. Um ergonomista top, top lá de Minas Gerais. ó, que show Um de bola. abraço. Revenda aí. Você sabe que a internet tem isso, né? Ela tem bem essa questão, né? Que fala que ela distancia quem está próximo, mas aproxima quem está longe. E muitas Verdade. vezes muitas vezes a gente tem essa oportunidade, né? De rever amigos, de estar encontrando, nem que seja virtualmente. Isso daí a internet Sim. nos proporciona de uma maneira bem bacana. Nossa, quanto tempo que eu não te vejo, Germano. Saudade de você. Um beijão. Bom, legal. Vamos lá. Para quem está entrando novo no canal, não me conhece, eu sou o Carlos Eduardo Sales. Sou fisioterapeuta, ergonomista, tenho uma consultoria em ergonomia aqui no interior de São Paulo, tá? Trabalho normalmente implantando a parte de gestão de ergonomia dentro das empresas, tentando fazer sempre uma ergonomia que gere resultados, que gere benefícios, tanto para a empresa quanto para os profissionais envolvidos, né, para os funcionários. Hoje, quem eu convidei para bater um papo aqui comigo é a Daniela Balsadi. Daqui a pouco eu vou pedir para ela se apresentar. E é uma especialista, uma pessoa bem experiente no que vai falar, né? Vivencia isso no dia a dia, que é o Lean Manufacturing e as relações aí que tem com a ergonomia, né? A gente estava falando até antes aqui, existem pessoas que adoram o amor e ódio, né, entre a ergonomia Amor e e ódio foi ótimo. o amor e ódio entre a ergonomia e o Lean. E hoje a gente espera que saia daqui, espero não, tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo esse bate-papo vão sair daqui no amor e vai Eu deixar também acho. o ódio aí, né, essa relação, achando que não tem nada a ver com a ergonomia. Então, com certeza, quem está aqui ouvindo vai sair e falar, puta, é isso daí que eu tenho que aprender e se eu começar a aplicar vai dar certo.
tá? Ô, Dani, Exato. então eu peço para que você se apresente, para que você fale aí um pouquinho sobre o seu trabalho, tá? E depois eu volto com uma questãozinha inicial para você, para a gente começar o nosso bate-papo sobre o Lean, pode ser? Ok. Tem bastante gente que eu conheço, porque eu já tenho alguns anos aí de formada, tenho 15 anos de formada, desses 15 eu tenho 14 na área de ergonomia, né? Então eu já sou um pouco velhinha aí, eu conheço bastante gente, muitos amigos eu tenho na área. Eu trabalho na Volkswagen, na fábrica de motores aqui em São Carlos há 9 anos quase. No final do ano vai fazer 9 anos. E trabalho na Tecance, que é uma empresa multinacional americana com 2 unidades aqui em São Carlos, há 6 anos. E há 2 anos eu venho estudando essa questão do Lean Manufacturing, 2 anos e meio, quase 3, essa questão das ferramentas do Lean, né? Como que funciona esse sistema Lean Manufacturing e como a gente consegue, né, aplicar todas as técnicas e os conhecimentos que a gente tem de ergonomia para eliminar os desperdícios que a gente tem no processo produtivo. E é uma prática que vem dando resultados excelentes e bem positivos, né? É uma nova abordagem, é um novo olhar da ergonomia que eu venho estudando e eu acredito que vai abrir portas assim para muitas pessoas esse campo, né? Porque hoje a gente precisa mudar um pouco o nosso pensar um pouco fora da caixa e aplicar ergonomia em vários outros pontos que a gente julga importante. Eu adoro estudar isso, eu adoro essa questão da engenharia de processos, da engenharia industrial e aplicar ergonomia nessa área. Muito obrigada pelo convite, Carlos. A gente teve a oportunidade de se conhecer no meu curso. Um excelente profissional, acompanho suas lives. Seu canal é super interessante, com conteúdo de primeira qualidade. Quem não está seguindo ainda, os amigos, indica para os amigos, porque super vale a pena. Desde a pessoa que está começando na área, até nós que já temos uma certa experiência, sempre agrega valor. O canal da ergonomia é uma atividade que agrega valor. Legal, Dani. Já fez aí uma relação com o Lean. É, Show de bola. Mais amigos aí entraram aí, a Lili Assunção, o André Cruz, o Omar, show de bola. Dani, vamos lá. Eu acho que para a gente alinhar, né, o conceito, principalmente para quem ainda não sabe direito o que é o Lean, ou já escutou um pouquinho falar, mas não tem o conhecimento, né? Gostaria que você começasse a dar uma geral o que é o Lean Manufacturing, né? No que ele se baseia, no que ainda distante da ergonomia, da onde que vem esse conceito? então, o Lean Manufacturing, ele é um sistema de produção, né? Ele veio lá com os japoneses após a Segunda Guerra, onde eles foram obrigados a se reestruturar, né? Bom, o que a gente vai fazer para se reerguer? Então, tem todo o processo de reestruturação e eles pensaram em como começar do zero, né? Então, o que a gente vai fazer para se restabelecer? Então, isso veio dos japoneses e com o passar do tempo, né, criaram-se outras premissas que surgiram do Lean Manufacturing, como World Class Manufacture, que é o WCM, né? O próprio Lean Six Sigma, que já é um pouco mais voltado para a qualidade, porém tem as suas bases também, que falam um pouco do Lean Manufacture. E qual que é o principal objetivo do Lean Manufacturing? É a produção enxuta, né? O que a gente tem no processo produtivo que está levando a gente a ter desperdício. E isso faz com que o nosso produto encareça, né? Então, num pós-guerra, onde a gente precisava reestruturar toda a nossa economia, toda a parte industrial, nada mais do que um sistema de produção enxuto, otimizado, onde eu conseguisse agregar valor ao meu produto, né, apenas o que o cliente está disposto a pagar. Então, eles queriam, o principal objetivo era um sistema de produção altamente enxuto, onde quase não tivessem desperdícios no sistema de produção. Deu certo, né? É um sistema utilizado no mundo inteiro, né? Uhum. É um sistema eficaz que vai desde um processo produtivo até um tempo de demanda logística. Então surgiu dessa demanda de ter que se adaptar a uma nova situação, que era a situação do Japão pós-guerra, né? Tá.
Legal, quer dizer, então é um sistema que tenta trazer uma eficiência muito grande, eliminando Exato. os desperdícios que pode ser encontrada numa linha de produção, né? Sim, Até voltando um pouquinho, né? Eu acho que assim, é, até esqueci de falar, mas a Dani dá um curso também, né? Focado nisso, né? No sistema Lean e ergonomia que eu fiz, e aí que a gente se conheceu, muito bacana. E eu fui atrás justamente por ter, por achar, falou assim, mas o Lean, eu já trabalhava um pouco na empresa, mas falou assim, mas eu quero ter uma visão da ergonomia junto, né, com o Lean. E falou assim, quando você traz uma produção, né, onde você evita os desperdícios e tudo mais, ou ao mesmo tempo é a questão da padronização, né, que eles buscam bastante também, aí sim. algumas coisas ficam. Pode ser assim que. Pode falar que antes do uso, vamos falar assim, né? Ou da aproximação do ergonomista junto com o Lean, existia alguns conflitos entre o Lean e a ergonomia? Pode-se dizer isso, e depois, a hora que, vamos falar assim, tem uma ergonomista junto trabalhando com o engenheiro e levando um pouquinho dos conceitos da ergonomia também para usar junto com o Lean, aí começa a se falar melhor as duas línguas, Dani? Como você vê isso? Então, na verdade, a ergonomia ela sempre esteve dentro do Lean, desde quando a gente conhece a questão dos tempos e métodos lá atrás com o Taylor, né? A questão de linha de produção, a questão de produção em série, grandes quantidades de produção. Eu acredito que assim, a gente sempre estava muito focado dentro do Lean. O Lean sempre precisou muito da gente, né? Tanto na questão de um trabalho padronizado, quanto um mapeamento de fluxo de valor, tanto numa atividade que agrega valor ou não agrega. Então eu vejo a ergonomia conversando muito bem com o Lean, né? E assim, o engenheiro hoje vê a gente, a maioria dos engenheiros dentro das empresas vê a gente como um atraso, né? Como um desperdício, né? E a ergonomia ela vem para agregar dentro do sistema Lean Manufacturing. Desde quando a gente pensa na época dos tempos e métodos com o Taylor, que tem um fundo de Lean, porque trabalho padronizado, todo mundo tinha que executar as atividades exatamente com os mesmos movimentos, né? O que ele preconizava? Eliminação de movimentos desnecessários. E o que o Lean preconiza também? Eliminação de movimentação. Um dos desperdícios do Lean é a movimentação. E o Taylor já falava disso lá atrás, né? Movimentos mais extensos do que o necessário, ou movimentos que não eram necessários. Então, eu acredito que a ergonomia ela também vem na base, junto com o Lean, né? Tanto nessa questão dos tempos e métodos, nas questões das ferramentas, dos desperdícios. E essa relação que eles fazem hoje com o Lean, né, com a questão de como a gente vai agregar, como a gente vai entrar dentro do sistema Lean Manufacturing, né? É uma coisa que me despertou interesse de uns 2 anos e meio para cá, porque eu via muitas questões na linha, eu olhava, eu trabalho numa fábrica que é muito focada em produção enxuta, né? E eu trabalho muito com a engenharia, né? Eu trabalho com engenharia industrial, eu trabalho com engenharia de processo, trabalho com engenharia de manufatura. Então, eu via que eu cabia em todas as áreas, né? E o meu trabalho, o meu conhecimento de ergonomia era visto muito bem dentro de todas as áreas. Então, eu fui estudar um pouco mais como é que funcionava o processo, né? E aí veio essa questão do Lean, estudar mais Lean, processo de qualidade, como que as ferramentas da qualidade também ajudam a gente no Lean, o PDCA, Ishikawa, e surgiu essa paixão de estudar ergonomia dentro do Lean, e aí eu comecei a desenvolver alguns projetos, fazer alguns cursos na área, e sempre tentando associar como que as técnicas de ergonomia podiam dar valor, né, dentro do trabalho do sistema produção enxuta. Legal. Eu vou ler um pouquinho aqui os comentários. Físico, acho que já falou aqui, estarei lá, acho que é no próximo curso seu. Bacana. A Marilena, uma parceira aí de Sim, profissão também, super gente tá boa. inscrita assim no meu curso. É, vai ser legal. O Omar aqui colocou: toda melhoria ergonômica traz melhoria de processo. Nem toda melhoria de processo traz ganhos ergonômicos. Exato. Um abraço, Omar. Uma frase bem clássica aí do Omar.
Perfeito, Omar, o André colocou, anotei a frase, a Amanda Muniz colocou. Aí ainda o Omar colocou aqui, Taylor era um ergonomista, só que do lado sóbrio da força, sombrio da força, né? É, André, apesar de trazer princípios ergonômicos, talvez ignore aspectos para não sei o que é. Bom, deixa eu só fazer uma pergunta. Vamos lá. Você falou vários termos aí, né, que é interessante, que é o que agrega valor, o que não agrega valor. Você falou sobre desperdício, e você falou sobre também padronização de movimentos. Né? exato. Eu quero que você passe um pouquinho entre o que é desperdício, o que agrega valor, que não agrega valor, porque para as pessoas, às vezes, o que agrega valor é um pouco diferente do que é no Lean, né? Mas uma questão também que eu acho bem interessante a gente abordar um pouquinho, e que daí eu acho que tem uma confusão em questão da ergonomia, pelo menos eu tinha, e eu acho que Uhum. mais pessoas podem ter, é que quando a gente fala em padronização de movimentos, parece que remete àquele filme lá do Charlie Chaplin, Tempos e Modernos, sabe? Onde a pessoa fica numa linha fazendo o mesmo movimento de uma maneira cíclica, repetitiva e sem muito pensar, né? E Uhum. quando a gente fala em padrão de movimento, é para evitar os desperdícios de movimentos, eu acho que é uma outra ideia, né? Que daí eu acho que cabe muito bem e conversa muito com a ergonomia, né? Sim, Então, e é isso que o Lean traz, né? Uma padronização para evitar desperdícios de movimentos desnecessários, né? exato. Traz a É a padronização das atividades, né? padronização das atividades. Exato. Então, é mais ou menos isso. Não cai naquela padronização de movimentos que a gente via lá no Tempos Modernos, onde, ou em questão de Ford, em questão de Toyota, eu quero o mais rápido fazendo a mesma coisa da melhor maneira possível, sempre igual. Sim, É um pouco diferente esse conceito, sim, né? sim. É bem diferente. Falando um pouquinho dos desperdícios, né? O Lean surgiu com 7 desperdícios, né? Na questão de tempo de espera, produção em excesso, estoque em excesso, retrabalhos, defeitos, grandes processos em excessos, transportes desnecessários, movimentação, né? E agora conta-se um 8º desperdício, que é você não valorizar a criatividade do empregado, né? Você não ouvir ele, nada mais do que a ergonomia participativa, né? Uhum. Então, a gente associa o 8º desperdício, como que eu elimino o 8º desperdício? Com ergonomia participativa, né? E em relação ao trabalho padronizado, quando eu tenho um método de trabalho definido, que seria o trabalho padronizado, eu tenho uma sequência de atividades que devem ser seguidas para que eu tenha um processo ou de usinagem, ou um processo de montagem, ou uma sequência de atividades que vai originar a minha tarefa, né? O que eu tenho que fazer ali para dar conta do meu trabalho. Isso faz com que, para mim, aquela sequência de atividades faz com que eu tenha uma menor fadiga. Por quê? Porque eu não vou ficar fazendo movimento que é desnecessário, eu não vou fazer movimentos que sejam mais extensos do que o necessário, né? E aquilo acaba ficando confortável, porque eu já conheço todo o processo, né? Então eu não preciso ficar pensando como que eu vou pegar aquela ferramenta. Já está descrito como eu tenho que pegar. Se eu tenho que pegar ela pelo cabo, se eu tenho um suporte, se ela está pendurada. Cada vez eu pego de um jeito, né? Tudo que eu pego sempre do mesmo jeito, né? Que está mais fácil ali para eu fazer atividade, vai gerar menos canseira, menos cansaço, menos fadiga. Então, a questão de eu ter um trabalho padronizado faz com que as minhas atividades sejam executadas de uma forma mais confortável durante o trabalho, né? E aí entra todas as questões das ferramentas do Lean. Eu aplicar a Golden Zone, eu aplicar um 5S e fazer com que as atividades sejam de fácil realização, sem muito cansaço, sem muita fadiga, sem muita sobrecarga biomecânica, né? E
E durante o dia eu vou ter menos sobrecarga cognitiva, mesmo sobrecarga, menos demanda cognitiva, por quê? Eu não tenho que ficar me estressando em como fazer aquela atividade da melhor maneira. Já está descrito um método, né? Então fica mais fácil de ser executada. Tá, então, vamos falar assim, um dos princípios aí, para você conseguir fazer com que funcione bem, é a padronização. Sim, Se a você não tiver padronização. é a padronização. Se você não tiver a padronização do trabalho, você não consegue fazer com que as pessoas façam sempre a mesma coisa da mesma maneira, né? E como você, Exato. e como você colocou aí, que eu acho interessante também, né? As pessoas, naturalmente, elas buscam pela padronização, né? Até para que a gente evite o acúmulo, ou vamos falar assim, uma carga mental maior. Com Vamos falar assim, certeza. se cada ciclo de trabalho que você faz há uma alteração na sua dinâmica de trabalho, na sua dinâmica corporal, né, na sua atividade, você tem que ficar pensando toda hora a maneira que você vai agir e a maneira que você vai reagir sobre essa atividade para executá-la. A partir Exato. do momento que você tem uma padronização disso, você continua repetindo a mesma atividade com uma carga de maneira até aqui meio automatizada, só que de uma maneira bem mais tranquila, com uma carga mental ou uma carga cognitiva muito reduzida, né? É, Então, ele pode acaba falar. sendo assim meio que padronizado, mas não acaba sendo uma coisa que fica automático. Por quê? Quando a gente pode pegar o mesmo copo d'água no mesmo lugar. Eu posso pegar um copo d'água na minha frente, você pode pegar um copo d'água na sua frente. Talvez a sua extensão de cotovelo não vai ser igual à minha. Né? Por mais que está descrito que a gente tem aqui num processo de montar uma caneta, por exemplo. Eu tenho que pegar a carga, eu tenho que pegar a tampa e enfiar no tubinho pronto e colocar numa caixa. Né? O que a gente vai padronizar? Qual é a primeira montagem? É colocar a carga? É colocar o biquinho da caneta em cima? É pôr a tampa? Então a gente vai estruturar a sequência que serão realizadas as atividades, né? Mas o jeito que ela vai ser feita, se eu vou fazer um desvio de punho, se eu vou fazer uma flexo extensão de dedos, os movimentos, eles ficam muito... na verdade, fica muito, as amplitudes acabam ficando um pouco a critério do operador que está executando a atividade. Você tem Eu uma tenho toda uma... padronização, Exato, eu tenho a padronização da você tem uma sequência. padronização, mas você tem uma liberdade de ação. Exatamente isso. Tem uma liberdade de execução dos movimentos. Eu tenho os movimentos definidos. Um método que a gente faz isso é o MTM. Né? Ele estrutura toda a atividade. Qual que é a premissa? Que as pessoas façam as atividades, tenham um treinamento médio daquilo que vão estar fazendo, né? E que executem as atividades da maneira que é sequenciada no processo. Por quê? Porque se eu não tiver um trabalho padronizado, com o qual eu tenho uma sequência de atividades, eu posso ter uma falha no meu produto, né? Eu posso ter um problema de qualidade, eu posso ter um retrabalho, eu posso ter uma demanda cognitiva maior, porque eu vou ficar pensando como é que é o melhor jeito para montar aquilo, né? Então, essas ferramentas, elas vêm para facilitar, né, o processo ali de montagem, tá agregando atividade ali que realmente vai fazer com que seja executado de forma mais eficiente, né? Tá. Deixa eu ver um pouquinho sobre o que estão falando aqui, que eu vi que teve alguns comentários. Vamos lá. O Omar aqui colocou, fala do Ergomaker, beleza, daqui a pouco a gente já vai falar sobre esse mega curso que vocês lançaram e que a Dani é professora. André colocou, mandei errado. O Pascoal Rodrigo, tive a oportunidade de participar de bons projetos com a Dani, ela tem um Ele é grande conhecimento. Aí deve ter ele é um algum livro inspetor por da aí. qualidade da Volkswagen, trabalha comigo, a gente trabalha muito com 3P de processo, e a Legal. qualidade, a gente faz um trabalho bem legal de ergonomia dentro da qualidade, que é um trabalho fantástico, ele também é um excelente profissional, aprendo muito com ele. Um beijo, Uhum. Rodrigo, trabalha ele é ele é líder da qualidade da Volkswagen aqui em São Carlos. Show de bola. O Mar aqui, a ergonomia é 1 a 1, linha é 1 para 100.
Aí tem um comentário aqui, acho que do André Cruz. Ó, nesse sentido, você ignora as diversidades, eu acho que é uma pergunta ou um posicionamento, que não tem interrogação aqui. Nesse sentido, você ignora as diversidades e variabilidades dos indivíduos na construção do modo operatório? Isso se distancia um pouco dos objetivos da ergonomia. Boa noite, André, um abraço. Essa questão do modo operatório, não. Eu simplesmente vou sequenciar, né, as atividades e ele vai executar da forma que ele achar melhor, né? Então, eu continuo tendo ali o meu modo operatório, né? E a gente precisa estabelecer padronização de atividade para que o nosso trabalho seja mais fácil de executar, né? Você imagina uma pessoa que trabalha pondo cadarço num tênis. Se cada dia ela inventar um jeito de pôr o cadarço diferente. Olha a sobrecarga biomecânica, olha a sobrecarga cognitiva. Será que vai dar certo? Será que eu vou passar em todos os pontos? Será que um cadarço não vai ficar maior que o outro? Né? Será que eu vou conseguir passar por todos e no final vai sobrar as duas pontas do mesmo tamanho? Eu tenho que ficar pensando durante o quanto eu estou passando o cadarço se as duas pontas vão chegar no mesmo tamanho, porque as duas têm que ficar iguais. Então, se eu consigo arrumar ferramentas que facilite o processo de trabalho, que facilite, tanto a gente está falando de uma linha de montagem, mas pode ser um centro de usinagem, por exemplo, no qual tem que trocar uma ferramenta que seja pesada, né? A gente tem centro de usinagem com troca de ferramenta com fresas de 30 quilos. Se eu não tiver estipulado primeiro que ele tem que tirar a ferramenta que está lá para colocar num carrinho, ou que ele pegue primeiro, cada um vai fazer de um jeito. Eu acho melhor tirar, eu acho melhor colocar depois, colocar num outro lugar. Então, você imagina se todos os dias, né, eu pensar como é que eu vou executar a atividade. Isso acaba tendo uma sobrecarga biomecânica e cognitiva. Né? Mas ele tem autonomia para realizar o movimento que ele acha necessário, né, e participar ali do processo, dando o seu feedback, né? Então, a gente colhe as informações deles, a gente passa o treinamento do trabalho padronizado, a engenharia estipula isso, a gente vê o tempo para executar essa atividade, tá? Eu acho bem bacana. Isso daí acho que você está respondendo, cabe dentro da pergunta do André, acho que com certeza. E ainda vai dentro do que a gente estava discutindo aqui mesmo, né? Então, quer dizer, a padronização não é a robotização. A padronização, ela facilita a execução, mas Exato. deixa margem para a ação de cada um. Exatamente, né? Então, isso. ela não vai engessar todo o processo. Ela vai direcionar para que você fale, olha, é esse sequenciamento que você tem que fazer e a melhor maneira a ser feita é dessa maneira. Mas Exatamente. cada um ainda imprime a sua particularidade na ação. Né? Então, Exatamente. ainda continua tendo a ação, ou a expertise, o conhecimento sendo aplicado ali. Né? Então, acho que acho que é bem isso, e é legal essa pergunta do André e a resposta, porque para mim realmente era uma questão, quando eu comecei a trabalhar com parceiros de Lean, eu falava, não, mas onde já se viu que você vai fazer isso daí? Não é ergonomia isso, né? E, É enfim, verdade. E daí a gente começa a ver. Ó, o Rodrigo ainda coloca aqui, ó, infelizmente a manufatura ainda vê a ergonomia como algo prejudicial para a produção em série. A ergonomia está totalmente ligada à qualidade do produto. Exato. Aí o André ainda colocou aqui, ó, o mesmo posto de trabalho ocupado por duas pessoas diferentes apresentará duas situações específicas. Sim, André, mas não é exatamente isso que ela estava falando. Não vai tirar essa particularidade das pessoas. Eu estou respondendo por você, desculpa, Dani. Não, mas tá certo. A gente tem que, porque é bem difícil, assim. Porque a ergonomia, eu já estudei aqui na UFSCar, ergonomia da atividade, né? E teve no curso que você estava, esse questionamento também, nesse feedback, nossa, mas e a análise da atividade, né? E a ergonomia da atividade? Ela continua existindo, porque é a nossa premissa, né? Por mais que tenham... a gente trabalha com as duas ergonomias, não tem como separar linha francesa de linha americana, ergonomia da atividade. É fato, a gente trabalha com a ergonomia da atividade no dia a dia, né? Só que a gente tem essa padronização da sequência de trabalho. A gente tem o trabalho padronizado. As pessoas vão fazer aquela atividade. A questão de pegar um parafuso. Eu pego um parafuso de um jeito, você pode pegar de outro.
Tem gente que olha para pegar o parafuso, tem gente que já está tão acostumado com a atividade que não olha mais, não precisa mais olhar onde está a peça, né? Isso é uma particularidade de cada um, né? Cada um pode executar, tem o grau de liberdade para executar o que está prescrito da maneira que acha melhor, né? Então a gente continua tendo isso. O Alexandre falou uma coisa muito legal aqui. A manufatura não vê a ergonomia como algo prejudicial. O que falta é conhecimento. É exatamente isso. Excelente a colocação dele. O Alexandre, e eu acho que falta conhecimento de alguns ergonomistas trabalharem num conceito de eficiência da linha, em vez de ficar só colocando as questões relacionadas à doença. Ah, eu vejo doença, eu vejo doença, eu vejo doença. E outro dia eu fiz um texto falando exatamente isso, sabe? Que a ergonomia ela não é somente para evitar doenças, né? É para ela ganhar eficiência, só ganhar eficiência com o conforto necessário para que não gere a doença. Mas quando a gente fica só focado no desenvolvimento de doença, e muitos ergonomistas ainda ficam só focados nisso, e por isso que não conseguem se relacionar com engenheiros, né? E sempre fica nesse conflito, gera mais problema. Então, acho que assim, além claro, do engenheiro, é a falta do conhecimento sobre a ergonomia, mas é também o ergonomista, que nem a gente estava falando semana passada aqui com o Omar, e por isso que eu trouxe também essa live, é saber falar a linguagem e a operação de outros profissionais, como o engenheiro, para que a gente consiga junto construir algo bem bacana, né? Exatamente. Exatamente, que nem aquela explicação que você deu no Close Friends, que é um excelente também curso que a gente faz com o Omar, foi exatamente explicativo, falou sobre tudo, né, sobre todos esses conceitos, exatamente isso. Eu gosto muito da sua visão, Carlos, do Lean na ergonomia. A gente já trocou algumas figurinhas, eu acho assim, espetacular, eu admiro muito a sua fala, quando você fala do Lean, da ergonomia, é exatamente isso, né? E eu acho que as pessoas têm que aprender um pouco mais sobre essa linguagem que a gente vem estudando para conseguir falar no mesmo conceito. Porque hoje, que nem você falou, tem muito ergonomista que fica focado em doença, biomecânica, né? E não pensa fora da caixa. Pensar na ergonomia dentro do Lean Manufacturing como uma ferramenta que elimina desperdício não é fácil, né? Eu digo isso porque venho estudando há quase 3 anos e ainda tenho muito que aprender. Mas é uma coisa que a gente tem que saber conversar com a engenharia, né? A gente tem que chegar lá e falar, olha, como que tá o balanceamento aqui na linha? Tá faltando gente, né? Eu passei lá, a gente tem esse feeling de que tá corrido a linha, que o ritmo tá acelerado. Só que a gente não tem argumentos para chegar na engenharia e falar assim, coloca 2 heads na linha que tá faltando gente. O processo de vocês estão deixando as pessoas sobrecarregadas, psicologicamente e fisicamente, porque falta 2 pessoas. Sabe por que falta 2 pessoas? Porque hoje a gente produz X, a cada tanto tempo sai tantas peças na linha. Para você tirar essas peças, tantas peças por minuto, eu preciso de X pessoas, e hoje você tem Y. Então tá faltando gente. Olha como que a gente entra dentro da engenharia, com fatores fortíssimos que a gente manja pra caramba, biomecânica, fatores psicossociais, os fatores cognitivos, de você chegar lá na engenharia e falar, olha, eu preciso que você coloque 3 pessoas na linha, porque hoje se você chegar lá e falar que você tem esse sentimento, a gente tem esse feeling, só que a gente precisa saber argumentar esse feeling. Não adianta chegar lá e falar, tem gente cansada na linha, tá faltando empregado, o cara não tá dando conta, ele vai falar, mas que conta que você fez? Que conta que você fez que tá faltando gente ali? Como é que você sabe que tá faltando gente ali? Você sabe malemar colocar uma cadeira, um banco, porque tem muito ergonomista que acha que colocar cadeira e banco na linha é ergonomia, e a gente sabe que isso não é, né? Então você começa a crescer dentro da engenharia, quando você vai discutir um balanceamento, olha, quanto tá o tacto aqui? X, quanto que é o tacto da linha? Y. Ah, então eu tô vendo aqui que a carga de trabalho tem 98%. É muito. O posto tem risco, tem que distribuir essas atividades. Ó, tem um posto X que está com 65. Põe esse aperto, esse parafuso naquele posto. Olha como muda a nossa linguagem. E é importante você ter o conhecimento, né, para você conseguir fazer esse tipo de apontamento. Exato. E ao contrário, e é engraçado que ao contrário também é verdade, né? Se você chega numa linha e você verifica que tem ociosidade,
E daí, para alguns ergonomistas, é um crime, né? Você falar que existe ociosidade, você tem que tirar a pessoa da linha, né? Você tem que disponibilizar ela. Verdade. Eu falo assim, pô, não, onde já se viu você fazer isso? Só que a hora que você entende, né, e realmente levanta todos os números que você falou, o tacto da linha, o tacto do posto, a carga de trabalho, aí você realmente vai identificar que pode ser que o empresário esteja pagando uma pessoa que está muito tempo ociosa. Só que Não é? isso você tem que. Só que nisso daí você tem que relacionar, claro, o conhecimento seu de ergonomia para conseguir identificar se, vamos falar assim, essa ociosidade é necessária ou se essa ociosidade é desperdício. Exatamente. Né? Ó, Exatamente, Carlos. o Mário ele tinha colocado aqui uma questão da Fórmula 1, que a gente tem a padronização para ganho de eficiência, que também é bem legal, né? O treinamento e sempre. O Alexandre ele colocou aqui alguns comentários. Tem vários comentários aqui. Eu vou colocar só alguns que eu acho, não que eu acho mais interessante ou não, mas o que está mais destacado, tá? Só o Omar ainda coloca aqui, só trocar padronização por sistematização é uma sugestão. O Sérgio Monteiro colocou: qual a opinião de vocês em relação a grupos enriquecidos? Você sabe o que? Desculpa, eu não sei o que são os grupos enriquecidos. Você sabe, Dani? Eu não sei, Carlos. Para mim, tô sendo sincera, é um termo novo. Eu não tenho Para mim muito também. conhecimento. Se ele Sérgio, se puder você puder explicar um colocar, pouquinho melhor. se você puder explicar um pouquinho melhor, a gente consegue dar opinião, mas nesse termo aqui eu não sei. O Cláudio ainda coloca aqui, seria hoje o Lean mais evoluído ao ponto de padronizar o processo e permitir a autonomia do trabalhador, permitindo que ele regule o trabalho? Então, não, né? Se a gente não tiver toda essa questão da ergonomia, toda essa questão da nossa atividade, quando a gente fala em regular o trabalho, né? A gente pode, hoje a gente consegue fazer isso. Se a gente conhecer como é que funciona o balanceamento da linha, se a gente saber como é que aqueles empregados estão submetidos à quantidade de carga de trabalho na linha, né? E aí eu consigo regular o trabalho, assim, o que eu vejo de regular o trabalho é ver o quanto ele está exposto de carga, né? Que nem se eu tenho uma pessoa mais ociosa, uma pessoa menos ociosa, tá fazendo esse balanceamento das atividades. É lógico, não vai ser a gente que vai balancear e falar onde tem que ir cada atividade, né? A gente vai apontar usando as técnicas de ergonomia e todas as ferramentas que a gente tem de ergonomia, análise de atividade, que é uma excelente ferramenta, uma excelente técnica da ergonomia, para ir lá e falar, olha, esse trabalho está desbalanceado, né? Essa linha está desbalanceada. E aí eles vão fazer o balanceamento, né? Então as pessoas têm que... Muito a gente sabe do que está errado. A gente tem que aprender alguns conceitos da engenharia, que nem o Omar falou, que os ergonomistas precisam começar a falar o engenharês, né? Eu estudo engenharia de produção, eu tenho pós-graduação em engenharia de produção, não é fácil os termos que eles usam, não é fácil os cálculos que a gente faz, existe a eficiência da linha, existe a eficiência do operador, né? Existe a produtividade da linha e existe a produtividade do empregado. Ele pode ser um funcionário não produtivo, mas ele pode ser eficiente. A mesma coisa acontece na linha. Uhum. Ô Dani, a Cassi Leite coloca aqui, ó. Poderia, por gentileza, citar um exemplo prático de como a ergonomia pode agregar ao Lean? A ergonomia, ela agrega no Lean dentro de vários desperdícios, né? Eu fazendo um 5S de ergonomia, trazendo as ferramentas próximo das zonas de trabalho que são confortáveis, porque daí tudo que eu faço, que eu vou estar evitando movimentação, movimentos mais extensos do que o necessário. Se eu tenho que pegar uma peça, por exemplo, que está atrás de mim, ou que eu tenho que fazer uma rotação de tronco, ou que eu tenho que estender todo o cotovelo, né, é uma atividade que vai demorar mais tempo, né, e vai sobrecarregar mais. Se eu faço uma atividade onde a minha flexo de cotovelo fica em torno de 90 graus, eu executo essa atividade dentro de uma faixa ótima de trabalho. E isso, esse movimento de pegar alguma coisa com o cotovelo fletido, próximo a 90 graus, e levar ele uns 30 graus de extensão,
Isso é o equivalente a mais ou menos 1,22 segundos. Se eu faço um trabalho onde a minha ferramenta está longe, eu tenho que estender todo o cotovelo para pegar essa peça ou essa ferramenta, esse tempo vai para 2,44 segundos, né? Dobra o tempo. Então, esse é um exemplo que a ergonomia consegue otimizar o processo e com isso diminuir a fadiga também, porque eu estou fazendo menos esforço biomecânico. Legal, Dani. Eu gosto também de citar um exemplo, aproveitando aí até a pergunta. Foi o seguinte, quando eu não sei se a Cássia também conhece um pouquinho mais do Lean, mas uma das questões do Lean é o balanceamento de linha, né? E o balanceamento de cada posto. Então, assim, vamos falar que cada posto teria que ter uma produção na base de 15 segundos, tá? Então, todos os postos de uma linha têm que ter o tempo de trabalho em 15 segundos. Isso é o que eles chamam de balanceamento da linha de acordo com o TACT, né? Isso, não necessariamente 15 segundos. A gente tem que ver qual que é o gargalo da linha e ficar trabalhando sempre abaixo dentro desse intervalo, do menor tempo até no tempo gargalo. Sim, eu vou tentar resumir, mas sim, tem vários conceitos aí junto, que daí você me fala. Tá. Mas é o seguinte, de repente um posto de trabalho, em vez de ficar com 15 segundos, vamos falar assim que é necessário ficar com 10. E Certo? para o engenheiro, esses 5 segundos, que seria desperdício, é aí que a gente identifica, fala assim, não, mas 10 segundos, porque nesse posto você tem aplicação de força, você tem postura inadequada e você tem repetição. Então, nesse posto aqui, por ter força, por exemplo, a mais do que tem no outro, eu preciso que esteja um tempo de recuperação dentro do ciclo. E Sim, pelo menos na minha prática, o engenheiro não vinha isso. Ele queria colocar, eu tenho 5 segundos sobrando aqui, então eu pego uma outra atividade e coloco. E daí, exatamente. quando eu comecei a trabalhar junto com o engenheiro, fala, não, mas olha, não é simplesmente o tempo da atividade, sim a atividade em si, que a gente tem que observar. Se cabe ou não você unir duas atividades que vai elevar o risco daquele posto de trabalho. Exato. Então, eu também acho que é uma maneira da ergonomia trazer aí na prática o conhecimento, a interação com, a, com o Lean. Ó, Exato. o Germano Machado colocou, grupos enriquecidos deve ser célula de produção. Só se for célula de produção. Eu não tenho muita experiência em célula de produção, a não ser algumas coisas que eu já li, né? Células autogerenciáveis, né? Mas não tenho experiência para falar sobre isso, se for isso, tá? Não sei se você tem, Dani. Sim. A Electrolux trabalha com célula de produção. A Whirlpool trabalha com célula de produção também, se eu não me engano. O Sérgio colocou aqui, ó, a Volvo e a Saab adotam esse sistema onde as células de produção com maior autonomia e flexibilidade para os trabalhadores, inclusive em questões organizacionais. Mas eles também trabalham com World Class Manufacture, que é o WCM, que tem as suas raízes no Lean Manufacturing. Então, eles trabalham com toda a redução dos desperdícios que a gente trabalha, só que com nomes diferentes, Muri, Mudar e Murá, que são os desperdícios de transporte, ergonomia, movimentos anti-ergonômicos e qualidade. Legal, ó, tem um super elogio aqui para você do Rodrigo. Daniela é a melhor ergonomista do Brasil. Ah, é meu parça da Volkswagen, que trabalhou um tempão, ergonomista top das galáxias. Gente boa demais, adoro o Rodrigo. Hoje ele tá na Panko, trabalhou comigo na Volkswagen por um bom tempo. Ele é fera, top. Um beijo enorme, obrigado pelo elogio. Legal. Ô Dani, vamos lá. Você consegue pontuar? Eu sei que, de repente, todas as empresas são diferentes umas da outra, né? Mas qual dos desperdícios que o Lean aborda, né, dentre esses que você falou, que você acredita que tenha um maior impacto? Vamos falar assim, quando existe esse desperdício, vai ter um impacto significativo na ergonomia, e se a gente conseguir eliminar esse desperdício, a gente vai ter ganho ergonômico. Existe na sua prática que você fala, ó, sempre que existe isso daí, é certeza que vai ter problema? Tem o que a gente mais gosta, que tem tudo a ver com a gente, que é movimentação, né? Então, Ah, tudo que tem movimentação, tudo. Assim, eu hoje aplico a ergonomia. Se você falar assim pra mim, nossa, Dani,
como que você coloca a ergonomia em estoque excessivo? Né? Que a ergonomia vai... Como que a ergonomia... que tem a ver esse negócio de ergonomia em estoque? Tem um monte de estoque lá. Tem um monte de estoque. Se tem um monte de estoque, tem muito estoque, gera muito transbordo às vezes, muita movimentação, né? Então, hoje, a questão de ter movimentação é o principal foco, né? Tudo que exige movimentação desnecessária não agrega valor, sobrecarrega o empregado, né? Atrasa o processo, gera custo e um desperdício gigantesco. O Omar falou movimentação. Muito bom, Omar, tirou 10. Beijo. Tinha travado aqui, ó. Ó, a Kaká está perguntando, fiz uma análise de ganho ergonômica em Gemba Kaizen. Você tem essa prática onde trabalho com algum procedimento específico? Você tem alguma prática onde trabalho e com algum procedimento específico? O Gemba, né, é a questão de você ir até no local de trabalho para ver o que está acontecendo, o problema lá no chão de fábrica. Isso é bem utilizado no World Class Manufacturing, no WCM, né, onde se você tem um problema, você tem que descer na produção e ir lá olhar. Né? Isso eu acho espetacular, eu uso para tudo, né? Eu uso no Lean, eu uso no dia a dia da ergonomia, porque se tem um processo, você tem que ir lá, muitas vezes, milhões de vezes. Eu já fui fazer a atividade que o empregado fez para eu conseguir entender qual era o problema que ele relatava. Não adianta a gente ficar... Ergonomista que fica sentado na cadeira no ar-condicionado não é ergonomista. Eu falo isso de experiência que eu tenho de 15 anos, eu acho que você concorda comigo, né? E o ergonomista que fica lá sentadinho, mexendo em computador, atrás de papel, fazendo relatório, não é ergonomista. O ergonomista é aquele que vai no chão de fábrica, né? Tem gente que acha que não é importante a gente participar do problema. É importante. Hoje eu tenho um problema de altura de embalagem, né? Você tem que ir lá olhar, você tem que ver o que está acontecendo, né? Você tem que andar. Isso vai gerar um Kaizen, né? Isso vai gerar uma melhoria, isso vai gerar um projeto, vai gerar um mapa de fluxo de valor. Eu vou mapear todo o processo da fábrica para ver onde eu tenho propósito de melhoria. Isso vai gerar um DMAIC, vai gerar, enfim, N ferramentas que a gente pode utilizar do Lean dentro da ergonomia. Isso é bem legal, né? Então, você ir lá no chão de fábrica, entender o processo, né? Ver como está acontecendo aquilo, pontuar quais são os riscos, né? O que eu consigo fazer para melhorar aquilo e como isso vai agregar valor no processo é muito importante. Acho que isso não é nem uma dica, isso é uma obrigatoriedade de um ergonomista, né? É ir para o chão de fábrica. A gente fala chão de fábrica porque está acostumado com a parte de fábrica, né? Você, eu também. Mas é junto à operação, junto aonde você está analisando, ao processo. Se é administrativo, você tem que sentar do lado do cara que você está analisando lá e saber sobre o que ele está passando. Né? E às vezes um dia não é suficiente, né? Eu tenho hoje, na Volkswagen, milhões de modelos de motores. Milhões. Eu tenho muitos modelos que passam exatamente na mesma linha. Né? Então eu tenho que entender que pode ser que em um determinado momento, num determinado modelo, eu não tenha um problema ergonômico. Mas desde que eu tenha uma alteração na montagem, um outro componente, alguma peça, faz-se necessário, além da gente avaliar o processo, a gente fazer análise do produto. Hoje, hoje não, já faz uns 4 anos, mais ou menos, que a gente faz a análise do produto, né? A gente faz um 3P de produto, a gente faz um 3P de processo, que aí já daria uma outra live, né? Porque é uma outra ferramenta da ergonomia dentro do processo produtivo, que a gente entra muito forte, né? Então, você entender um 3P de processo e pontuar a ergonomia dentro de um 3P de processo, eu não sei a prática de todo mundo dentro de um 3P, né? Tanto de produto quanto de processo, não é fácil, né? E aí, se a gente não tiver os conceitos da engenharia dentro do sistema de produção, dentro das outras áreas, né? Eu tenho que entender por que eu posso fazer essa melhoria aqui, o que vai ajudar, né? Eu vou ter que estar conversando com qualidade, eu tenho que conversar com logística, não adianta eu colocar uma coisa lá no posto de trabalho que a logística não consegue abastecer, né? Aí fica inviável, ou que traga um problema de qualidade, né?
Sim, Então, eu acho que a gente tem que andar muito ali no dia a dia do chão de fábrica e entender os processos, né? A gente tem que montar, a gente tem que passar várias horas olhando a atividade, vendo o que está acontecendo no processo, né? E ver se não tem uma alteração de uma peça que pode levar a uma sobrecarga, né? Então, isso é bem importante. legal. Ô, Dani, a gente tem mais 10 minutinhos. Eu vou falar um pedido aqui quem colocou é do Ger Machado. E depois eu quero ainda ficar um tempinho para você poder falar do curso Ergomaker. Ergomaker. Então, ó, fala um pouco da. Não sei se você tem experiência, tá? Nisso Uhum. daí, mas fala um pouco da aplicação, eu acho que é da aplicação do Lean, em impostos administrativos. Os postos administrativos, o Alexandre está dando um conselho aqui, o Lean ADM, eu já fiz Lean ADM também, eu já fiz Lean Thinking, eu já fiz Lean hospitalar, tá? Não é minha prática, mas eu estudei bastante, já fiz um curso de Lean na área da saúde, Lean Care também, Lean ADM. O que eu tenho de desperdício no ADM? Levantar para ir buscar uma cópia longe da impressora. Se eu tiver uma impressora do meu lado, desperdício com o quê? Movimentação desnecessária, né? Um Lean dentro de um hospital. Eu vou fazer um exame ali. Quanto tempo eu fico esperando para coletar? Desperdício. O fluxo tem que ser organizado. Um outro sistema, um outro exemplo do Lean dentro de um escritório, por exemplo, né? Eu estou fazendo uma atividade e eu tenho. Normalmente, quem trabalha em ADM não tem uma sala sozinho. Compartilha mesas próximo, né? Fica numa baia com mais 2 ou 3 pessoas, né? Acaba dividindo o ambiente de trabalho. Quando eu estou fazendo um trabalho que exige um certo grau de concentração e o telefone do meu companheiro do lado toca, até eu voltar no raciocínio que eu estava, entender o que eu estava fazendo, isso acaba me gerando um estresse às vezes, porque eu perdi o fio da meada, que a gente chama, de um trabalho, né? E isso acaba gerando uma sobrecarga biomecânica, sobrecarga, desculpa, cognitiva, Então, e isso acaba me gerando um desperdício. Por quê? Eu vou perder mais tempo. E vai acontecer o quê? Eu vou atrasar os outros trabalhos. O que é isso? Processos em excesso. Vai gerar o processo em uhum, excesso dentro do Lean, né? Muitos uhum. documentos que eu tenho que fazer, relatórios que podem ser só feitos online. Tudo isso é desperdício. Você estava falando disso, eu fiz um trabalho dentro de uma área de engenharia, né? Engenharia de projetos, né? Onde ele recebia vários e-mails do pessoal de compras, de vendas, quer dizer, de vendas, e daí ele tinha que analisar todos os e-mails para ver aonde que o que ele precisava de informação no projeto dele. Então, só para você ter uma ideia, ele tinha, sei lá, 50 e-mails, desses 50 e-mails, 2 ou 3 é que ele tinha a informação necessária para o projeto dele. Só que ele tinha que buscar isso nos 50 e-mails. Então, eu falo Nossa. assim, imagina só, o tempo que ele leva, porque a informação não vem de maneira organizada para ele. Então, o tamanho do desperdício, e é um desperdício administrativo, é um desperdício no processo É de, sim. de execução dele ali, onde ele tinha que ficar lendo esse monte de e-mail para conseguir achar as informações que ele precisava para aplicar no projeto. Então, qual que foi a nossa sugestão de melhoria? Vendas vai ter um padrão de documento que vai informar para ele justamente as informações que ele precisa. E não vai. O que acontecia? Vendas mandava todos os e-mails da negociação comercial. Então vinha aquele monte de e-mail falando, o que eu preciso comercialmente, e o engenheiro tinha que ficar no meio daquilo tudo, Fica observando e perdido. tirando a informação que ele precisa, ficava perdido. É um tamanho de desperdício de tempo gigante. Exato. Bom, tem um monte de comentário, algumas perguntas aqui, só que eu quero 6 minutinhos agora aqui para você falar um pouquinho desse curso, né, que lançaram aí a O semana passada, Ergomaker. do Ergo Maker, e que você é professora dele, e eu acho que vai trazer, vai não, tenho certeza que vai trazer esse assunto. Fala um pouquinho aí Sim. desse projetão. O Ergomaker é um projeto top das galáxias. O Omar conseguiu juntar, assim, eu acho que umas 35 pós de ergonomia em um curso só. Ele trouxe cada um na sua especialidade, cada um tipo assim,
pegou as pessoas top em cada tema, né? Assuntos que a gente dificilmente consegue ver em alguma pós. Eu tenho 5 pós. Eu tenho pós em fisioterapia do trabalho, eu tenho pós em saúde do trabalhador, eu tenho pós em ergonomia, eu tenho pós em engenharia de produção e eu tenho MBA em ergonomia, processo, projeto e produção, né? E eu tava olhando o conteúdo, ele, tipo, essas 5 pós, nenhuma pós que eu fiz teve todos esses conteúdos. Então ele pegou todas as, assim, as pós que ele conhecia, conteúdo, ele abordou tudo que a gente demoraria 18 meses para aprender, o tempo mais ou menos de uma pós, e colocou num curso, né? Com muito conteúdo excelente, com excelentes profissionais. Eu estou muito feliz, agradeço o Omar pelo convite em fazer parte dessa equipe top, né? Germano, eu falo com você depois do curso, inbox. E esse curso, assim, ele é desde a pessoa que está iniciando, eu vou fazer, super recomendo, porque eu estava olhando os professores, os temas, ergonomia em acidente de trabalho, né, a parte de ergonomia cognitiva, a parte de mapeamento, ponder risk, gestão ergonômica, ele conseguiu abranger tudo, né, desde a pessoa que não acabou de sair da faculdade até eu que tenho 15 anos de formado. Então, ele é muito amplo, o conhecimento é fodástico, assim, devastador. Eu falei, Omar, você conseguiu juntar tudo e mais um pouco, coisa assim, puta que pariu, eu tô estudando faz 12 anos. Se eu souber, por que ele não montou esse curso antes, né, meu? Que aí eu já economizava 4 pós no mínimo, né? Mas ficou muito legal, muito legal. Eu tô muito feliz com o resultado. Gravar as aulas com ele foi show de bola. Ele é engenheiro, ele questiona, ele pergunta. Ficou muito legal as aulas que a gente gravou. A gente tem muito conteúdo para agregar valor. Todos os professores que estão ali, todos os professores que foram convidados, né, tem uma bagagem incrível e todos ali vão agregar valor na vida de todo mundo que fizer. Não tem um minuto ali que você vai falar, não, não vai agregar valor. Vai agregar, vai abrir novas portas, novos projetos, fazer você pensar um pouco fora da caixa. Eu tenho dificuldade, assim, eu não sou uma pessoa especialista em ergonomia cognitiva, né? Eu estudo muito, mas eu não sou uma pessoa que daria um curso de ergonomia cognitiva, né? Então eu quero estudar isso e a gente pode assistir várias vezes as aulas, da onde você tiver, tirar dúvida. O Omar é uma pessoa extremamente prestativa, ele tira dúvida, ele tá ali. Você faz parte do Ergomaker, né? Do grupo, do Close Friends, né? E você vê o tanto de discussão bacana, o quanto eu aprendo naquele grupo também, que eu super indico, Close Friends, os debates que a gente tem ali, as conversas que a gente tem ali, eu aprendo muito com todo mundo, né? Então, eu acho que ele juntou ali o Ergomaker e o Close Friends. Eu acho que todo mundo deveria fazer, porque é muito show de bola, é muito bacana. Eu fiquei extremamente feliz quando ele me fez o convite para falar dessa questão de ergonomia na engenharia de processos, né? Como é que funciona a ergonomia ali e despertar o desejo das pessoas de vir para essa área que eu gosto bastante, né? Que eu sou suspeita para falar. No meu curso, a gente aprendeu a fazer projetos, né? Como é que a gente apresenta os projetos de ergonomia dentro da engenharia de processos com um olhar diferente. Não é fácil, né? Fazer aquele cálculo de tact time, cálculo de balanceamento, estressa, eu sei, eu vi, até falei, pô, Omar, vamos devagar. Ô, Dani, eu estou gostando muito de ouvir você falar tudo do curso aqui, por isso que eu estou quietinho, mas a gente entrou no minuto final. Então, assim, ó, eu quero agradecer muito sua presença aqui, o aceite do seu convite para vir falar aqui com a gente. Eu acho que para o pessoal que quer saber um pouquinho mais sobre o curso, entra lá no Instagram da Dani, no bio dela deve ter lá para fazer a inscrição do curso. É um curso que realmente vai valer muito a pena, tá? E deixa aí alguns segundos finais aí para você se despedir. Galera, obrigado. Tem 30 segundos. Obrigado. Todos de sexta-feira à noite está aqui junto com a gente. Eu que agradeço. Eu que agradeço pelo convite, por todo mundo que está aqui. Que nem o Carlos falou, uma sexta-feira à noite. Agradeço imensamente o convite. Admiro você muito, Carlos, seu trabalho. Adoro seu canal. Compartilho sempre as suas informações, as suas lives.
Estou à disposição, me